Olá amigos, ainda aqui de Maringá, nós vamos falar agora sobre outro personagem que marcou o ano político de 2018 no cenário do Tocantins, que foi o senador Vicentinho Alves, né? O Vicentinho, lembrando, ele foi candidato a senador em 2010, ficou em terceiro lugar, né? Ele ao lado de João Ribeiro, participaram da campanha de Siqueira. O Siqueira virou governador, ganhou do Gaguinho. O João Ribeiro foi o mais votado, inclusive foi mais votado inclusive que até o governador Siqueira Campos da época, né? E o Vicentinho ficou em terceiro. Em segundo ficou Marcelo Miranda, mas como o Marcelo tinha sido cassado em 2009 pelo Tribunal Superior Eleitoral, acabou sendo impedido de tomar posse em 2011 no Senado, e a vaga ficou com o terceiro colocado, que foi o senador Vicentinho Alves. Isso gerou uma divergência muito forte entre ele e Marcelo, e veio aí essa divergência veio até o final de 2016. No final de 2016 eles se entenderam. O Marcelo e o Vicentinho conversaram e se aliaram. O Vicentinho, que era pré-candidato a governador em 2018, já naquela época, aí nessa reaproximação com o Marcelo, acabou desistindo de disputar o governo do estado e chegou a divulgar uma nota falando: olha, a partir de agora eu sou pré-candidato a senador e não mais a governador, e já ia apostando numa dobradinha com o Marcelo neste ano de 2018. No entanto, houve umas divergências entre eles de novo, e ele lançou a pré-candidatura. Dizem, abrindo um parênteses aqui, que o problema todo foi para o colégio eleitoral, uma briga que não era entre Marcelo e Vicentinho, mas sim entre o deputado federal Vicentinho Júnior, filho de senador, e a deputada federal Dulce Miranda, a primeira-dama do estado, esposa do Marcelo. E houve essa briga de colégio eleitoral, e acabou o Vicentinho teria ficado insatisfeito com isso e acabou se afastando novamente do Marcelo. Nesse ínterim, como nós falamos em outro vídeo, surge a pré-candidatura do prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, a governador, como contraponto à pré-candidatura do prefeito de Palmas, então prefeito de Palmas, Carlos Amasta. E aí, como o Ronaldo era do partido do Vicentinho, acabou que o Vicentinho abraçou então essa pré-candidatura e divulgou uma nota, como eu disse para mim, eu divulguei a nota primeiro, falando que o PR estava aí apoiando a pré-candidatura do Ronaldo, queria trabalhar para o Ronaldo ser governador. O Ronaldo foi pego de surpresa por essa declaração do Vicentinho, mas acabou aceitando, e numa coletiva em dezembro do ano passado lá em Araguaína, e ele foi oficializada a pré-candidatura então do Ronaldo Dimas ao governo do estado. Aí, como nós contamos no vídeo do Ronaldo, veio todo, não deu certo, não conseguiu reunir os partidos. O Ronaldo estava vendo que tinha dificuldades, só que nesse momento ele ainda insistia na pré-candidatura dele a governador. E aí veio a cassação do Marcelo. Quando veio a cassação do Marcelo, aí então surgem as divergências de versões. O Ronaldo afirma que o Vicentinho, através do escritório Vicentinho Júnior, já começou a ligar para os prefeitos e chamar apoio para sua pré-candidatura a governador na eleição suplementar que teria para substituir Marcelo. Já o Vicentinho nega, diz que esperou o quanto pôde uma definição do Ronaldo, depois que o Ronaldo desistiu é que ele veio a campo. De toda forma, o Ronaldo desistiu realmente da sua pré-candidatura a governador, mas saiu muito contrariado com o Vicentinho, chegou a se desfiliar do PR, do qual ele foi presidente logo após o falecimento do João Ribeiro em dezembro de 2013, e aí o Ronaldo foi apoiar o Carlesse, e o Vicentinho, com forte apoio do excelente coordenador, que é o ex-deputado federal e agora senador eleito, Eduardo Gomes, e foi para a campanha. O Vicentinho sempre foi visto como favorito, justamente porque ele tem uma relação muito forte com os prefeitos, e o Eduardo Gomes também. E essa força dos dois sempre colocou como um favorito, um franco favorito a vencer a eleição suplementar. Com isso, como eu cheguei a falar em outro vídeo, já falou-se até de 90 prefeitos na campanha do Vicentinho. Mas essa situação mudou no final do primeiro turno. Quando tem o primeiro turno, veio a grande surpresa. Quem se destacou foi o Mauro Carlesse, que estourou em votação.
chegou, para você ter uma ideia, ele vai para o segundo turno com 30 pontos, 30% das intenções dos votos válidos, e o Vicentinho vem no ombro a ombro com a Amasta e fica em segundo com 22% dos votos válidos, uma diferença muito pequena. A Amasta foi 21 e alguma coisa, então foi uma disputa muito acirrada entre os dois. Com a larga vantagem do Carlesse, o que ocorre? Uma revoada, né? Os prefeitos do Vicentinho vão quase todos para a campanha do Mauro Carlesse. E o Carlesse acaba vencendo aquela disputa com uma vantagem, assim como eu disse, histórica. A diferença entre primeiro e segundo colocado foi a maior diferença da história política do Estado. E o Vicentinho, então, chega bastante desgastado para a eleição ordinária. E aí, tentando de todo jeito arrumar uma vaga para poder disputar a reeleição a senador, porque com o Carlesse não iria, porque era adversário dele, e segundo o Carlesse tinha já os seus candidatos, né? Um já estava certo, que era o César Halum, o outro era o Siqueira Campos. Depois que aconteceu, o Siqueira desistiu da candidatura por problemas de saúde, numa negociação muito intensa ali, o Eduardo Gomes acabou virando o segundo candidato a senador. E o Vicentinho tentando manobrar para conseguir uma vaga de senador, e para ele só sobrou mesmo a possibilidade de uma união com um ex-adversário, Carlos Amasta, que já tinha falado horrores do Vicentinho, né? Falou horrores do Vicentinho, e os dois trocaram bastante, tiveram bastante discussões, bastante divergência, mas enfim, ali era uma questão de sobrevivência política, e o Vicentinho então ingressou na barca do Amasta e foi candidato. Agora aconteceu, essa sempre falou-se muito nos bastidores, todo mundo sempre negou, mas que essa majoritária do Amasta foi assim de uma relação muito ruim, né? Um chegou a não conversar com o outro, ia para um lado, outro para o outro. Você não via essa majoritária junto, por exemplo. O Amasta chegou a fazer comício em Porto Nacional, terra do Vicentinho, de toda a família praticamente do Vicentinho, quase toda a família do Vicentinho, e ninguém da família Vicentinho foi no comício do Amasta, nem Vicentinho Júnior, nem um irmão, nem um primo, nada. Ninguém apareceu lá, muito estranho. Depois tive um episódio de Araguaína, que eu já contei em outro vídeo, e que o Amasta falou para o senador Ataídes que não convidou o Ataídes e o Vicentinho para o comício de Araguaína. O Vicentinho estava chegando para ir para esse comício que não foi convidado, e aí o Ataídes falou: olha, o Amasta falou que você não foi convidado, nem eu e tal. E acabou que o Vicentinho voltou do aeroporto mesmo, e foi uma relação muito ruim, e logicamente que isso prejudica. Quando a majoritária ela não tem harmonia, ela não consegue congregar. Como você vai congregar com todo mundo de cara virada um para o outro e tal? Enfim, isso prejudicou e muito a campanha do Vicentinho, fora também já o desgaste do Vicentinho na eleição suplementar. Lembrando que numa eleição você vira muito esse fla-flu, e sempre assim, aquele que é o candidato e os seus aliados detestam o outro lado e vice-versa, e mais ou menos o caso. Então, quer dizer, eu acho que não houve um tempo para o Vicentinho ser bem visto assim como um candidato agora a senador numa outra eleição, numa outra realidade. Na verdade, era visto como o mesmo Vicentinho da eleição suplementar, e isso, de certa forma, atrapalhou bastante, né? E também nós tivemos os candidatos muito vorazes sobre as lideranças também, no caso o Irajá, o Eduardo Gomes, eles tiveram um apoio muito forte da liderança. O Vicentinho manteve grande parte dos prefeitos com ele, praticamente todos os prefeitos com ele, mas de toda forma me pareceu que não foi suficiente para convencer o eleitorado. Eu acho que o eleitorado ainda havia o Vicentinho da eleição suplementar, e isso é muito ruim. Por isso que o Vicentinho jogou e apostou muito alto, e com isso acabou perdendo a eleição. Ele ficou em quarto lugar, né? Tivemos em primeiro lugar
o Eduardo Gomes, segundo o Irajá, em terceiro o César Halum e em quarto apenas o Vicentinho, mas que ele reelegeu o filho, Vicentinho Júnior, a deputado federal. Mas Vicentinho é bom lembrar sempre, né? De novo eu volto àquela história, que político morto eu não acredito, a não ser que morreu fisicamente, mas politicamente eles sempre conseguem, tem espaço para eles trabalhar e voltar. Ainda mais o Vicentinho é uma pessoa muito querida pelos líderes do Estado, que transita muito bem pela imprensa, é uma pessoa que tem um eleitorado também cativo que gosta muito dele, e nós, logicamente, temos que considerar sempre o seguinte, que eleição é conjuntura. Então, nessa conjuntura, ele não teve espaço para ele, mas na próxima conjuntura, quem sabe? Como que vai estar o Carles daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, 4 anos? Lembrando que Marcelo Miranda foi eleito ovacionado em 2014 e 2 anos depois praticamente não conseguiu eleger o seu candidato a prefeito de Palmas, né? Então assim, estava muito desgastado, saiu do governo com desgaste enorme. Então as coisas mudam de cenário, e mudando o cenário, muda a percepção que nós temos das pessoas e principalmente dos políticos. E é nisso, e nessa boa relação, o Vicentinho é uma pessoa de um relacionamento muito afetuoso com todo mundo, ele é sempre uma pessoa bastante educada, bastante conciliadora, bastante conversa, muito bom articulador, ou seja, pode ter uma realidade muito diferente, eu imagino que tenha, eu acho que o senador Vicentinho tem muito a contribuir aí ainda com o Tocantins. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Convido você novamente, se inscreva no nosso canal, não custa nada, clique aí em inscrever-se, depois clique no sininho para receber os vídeos conforme a gente for atualizando, e curta esse vídeo se você gostou. Um abraço a todos e até a próxima.